Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. A Casa do Futebol tá um pouquinho bagunçada, né? Ei, arbitragem brasileira! 2 jogos aí com, pelo menos, potenciais erros. Um com erro crasso, absurdo. O outro com potencial erro por falta de tecnologia, né? Perícia da CBF para investir no futebol. E, é claro, vamos falar do grande jogo da rodada, afinal de contas, Palmeiras botou o Corinthians na roda e finalmente fez o melhor jogo do ano. Ainda sobrou para o Botafogo, porque o Abel Ferreira falou sobre o zagueiro Naves do Palmeiras, que o Botafogo realmente queria investir no atleta, queria levar o atleta, e o Abel Ferreira deu uma no John Textor, né? Enfim, lançou lá ninguém aqui é idiota. Vamos falar sobre isso e muito mais depois do seu like. Já deixou o like nesse vídeo? Você que é torcedor do esporte, então é mais um vídeo para você que está em Pernambuco, ou então espalhado pelo Brasil inteiro, torcedor do Leão da Ilha. O canal Dois Toques está penalizado com a situação que envolve o esporte. São 3 jogos com erros de arbitragem gravíssimos, gravíssimos. E nem adiantou a Federação Pernambucana puxar saco do Edinaldo Rodrigues, dizendo que o trabalho é maravilhoso, que ele é lindo, que ele é charmoso. Nada disso adiantou. O esporte, jogo após jogo, é prejudicado pela arbitragem de forma assintosa. De forma assintosa. E aí, vai afastar todo mundo de novo? Esse vai ser o procedimento da CBF? Afastar o trio de arbitragem novamente? Porque o esporte foi prejudicado diretamente com a marcação de um pênalti inexistente no jogo contra o São Paulo, o Caleri perdeu. O esporte foi prejudicado diretamente no jogo contra o Palmeiras com a marcação de 2 pênaltis inexistentes e o esporte perdeu. E agora, um gol do Vasco. A qualidade do Verratti é indiscutível, né? A gente poderia tentar trazer aqui jogadores tão bons quanto o Verratti no jogo aéreo, a gente iria conseguir, né? Claro, até fiz essa brincadeira com a galera lá na live do Dois Toques na quarta-feira. Cite um cabeceador melhor do que o Verratti, tal, no futebol brasileiro, no futebol sul-americano e tal. Mas não é fácil não, porque ele é excelente cabeceador. É um jogador excelente no jogo aéreo. Só que fez falta. Tá muito claro. Ele empurra, ele desloca, ele tira o zagueiro do esporte da jogada, se vale desse empurrão para fazer o gol vascaíno. Isso não iria, talvez, interferir na vitória do Vasco, tal, que nem foi uma grande vitória, né? Ainda há uma pressão sobre o Fábio Carille, mas pelo menos aliviou, né? 3-1, o Verratti fazendo mais uma vez uma boa partida. De negativo, o Vasco mostra que realmente é refém do argentino, mas mostra que São Januário vai ser o caldeirão, principalmente contra adversários iguais, né? O Vasco venceu o Santos, o Vasco venceu o Sport, o Vasco perdeu para o Corinthians. O Corinthians está bem à frente do Vasco, mas Sport e Santos estão no mesmo nível da equipe Cruz Maltina. Então o Vasco está mostrando no Campeonato Brasileiro que vai fazer de São Januário realmente o seu caldeirão. E tem feito isso com o apoio de sua torcida apaixonada. Mas o Sport não tem nada a ver com isso. O Sport não tem nada a ver com isso. E aí, o que resta aos jogadores? Lamentar? O que resta ao treinador? Na entrevista coletiva, mais uma vez, espernear? O que resta aos dirigentes? E aí, independentemente, eu preciso dizer uma coisa aqui. Eu dei razão ao Paulo Vinícius Coelho, porque o PVC ele encurralou o presidente do esporte. Mas todos vocês foram unânimes em dizer que o Edinaldo Rodrigues é o futuro do futebol brasileiro, né? Todo mundo foi unânime. Ninguém sequer levantou a hipótese de uma outra voz. Então, aturem. Ok, mas é a mesma coisa que eu participar de uma organização, de uma empresa, a gente eleger um novo líder, um novo chefe e tal, o chefe ser muito ruim e a gente simplesmente, porque elegeu o novo chefe da empresa, a gente não pode reclamar, a gente não pode... Não, a gente pode, tá no direito, inclusive de tirar. Só que aí vai fazer o quê? Os clubes vão se voltar contra a CBF, contra seu presidente, as federações ganhando, cada presidente ganhando 215 mil, 255 mil, até esqueci aqui. Sei que era 85, passou para 200 e alguma coisa. Vai canetar para pedir impeachment de Edinaldo Rodrigues? Não vai, não vai. Nem a CPI que estava rolando aí e tal.
Não vai estar dando em nada, mais uma vez em pizza, né? Mais uma vez em pizza. Enfim, muito triste o que acontece no futebol brasileiro e a gente vê uma equipe como o Sport toda a rodada sendo diretamente prejudicada. Não sei se é coincidência, não sei se é só mesmo erro contra uma equipe 3 vezes seguidas, pode acontecer com todo mundo, né? Tem time que é prejudicado de 38 rodadas, é prejudicado 30 por erros de arbitragem. Assim, realmente não sei se é alguma coisa mais pessoal com a equipe do Sport, com os dirigentes do Sport, mas mancha muito mesmo. E o outro, o jogo Botafogo e Bragantino, eu já acho que é um erro de falta de investimento, né? Falta de investimento. Porque o Bandeirinha, vamos lá, ele tá ali pra nada. Ele não sabe nada. Ele é um imperito, ele é um incompetente, ele não enxerga nada. O árbitro tá ali, ele também não sabe nada. Eles são treinados na CBF porque ele também não sabe nada. Então assim, imagina um grande encontro de quem nunca sabe nada. É um monte de gente que não sabe nada, fingindo que sabe alguma coisa, ou achando que sabe, que é pior ainda, né? Essa galera da CBF. E aí chega no jogo de futebol, você vê essas atrocidades, né? O gol do Bragantino foi ilegal, só com uma tecnologia de ponta pra gente saber. E a minha crítica não é ao gol do Bragantino, não, porque a vitória do Bragantino foi muito justa diante desse Botafogo atrapalhado, diante desse Botafogo perdido, diante desse Botafogo meio apático, aí liga, quando liga não sabe funcionar, tá? Enfim, um Botafogo que dá pane, na maioria das vezes, sob o comando de Renato Paiva, e a vitória do Red Bull Bragantino foi justa, muito mais pela incompetência do adversário com qualidade do que por competência de um adversário que não tem qualidade. O Red Bull Bragantino vem piorando ano a ano, potencial time que vai brigar para não cair, um potencial rebaixado, conseguiu tirar 3 pontos de, até então, né, na nossa análise, um potencial candidato a brigar por coisas boas no Campeonato Brasileiro. Mas o Renato Paiva está conseguindo desmanchar um pouco isso. E eu não vou nem colocar na conta do Renato Paiva, né? O planejamento da diretoria do Botafogo, bem ruim, está colhendo os frutos agora, né? Quem planta planejamento ruim, colhe resultados ruins, né? Não dá para achar que 2024 vai ser regra. Você vai fazer um monte de atrapalhadas, que você vai começar uma temporada com o Thiago Nunes e tudo vai dar certo no final. Não, essa não é a regra, essa é a exceção, né? Então o pessoal do Botafogo está achando que descobriu a pólvora, quando na verdade foi uma exceção que aconteceu. O time é bom, o Botafogo é bem gerido, mas pensou errado em 2025. Não sei se vai dar para consertar a rota com o Renato Paiva ainda. Mais dúvidas do que certezas, né? Enfim, mas sobre o jogo contra o Bragantino, o Botafogo pode ter sido prejudicado sim. O Paulo César de Oliveira diz que o gol foi legal. O Salvio Spínola diz que o gol foi ilegal. Difícil a gente saber, né? Porque o Paulo César de Oliveira sempre foi um péssimo árbitro e como comentarista de arbitragem consegue se superar como árbitro, né? E o Salvio Spínola também nunca foi lá, tal, essas coisas, né? Enfim, né? Então a gente nunca vai saber realmente se o Botafogo foi ou não prejudicado, tá? Quem não foi prejudicado, quase nunca é, mas quem não foi prejudicado e jogou bola e mereceu, foi o Palmeiras. O Palmeiras fez o grande jogo da temporada finalmente, né? Fez o seu grande jogo da temporada. E no momento certo, Clássico contra o Corinthians, torcedor remoendo a derrota no Campeonato Paulista, principalmente a derrota no Allianz Parque. Dessa vez o Palmeiras não deu chance para qualquer vitória, qualquer tropeço em cima do Corinthians. Qualquer vitória do adversário, qualquer tropeço em cima do Corinthians. O Palmeiras foi absoluto, o Palmeiras foi muito melhor. A torcida gritou olé. Torcida lavou a alma, tudo bem, né? Uma terceira rodada de Campeonato Brasileiro, perdeu uma final, mesmo que seja do Campeonato Paulista no Allianz Parque, tem diferença. Mas o Palmeiras precisava olhar para frente e olhou e venceu. E o Abel Ferreira aproveitou para dar uma espetada no acionista majoritário do Botafogo, John Textor, que quis levar o zagueiro, jovem zagueiro Naves, para o Botafogo por empréstimo com opção de compra, né? Não quis pagar nada, mas aquela opção de compra de 5 milhões de euros, tal, não sei o que. Só que é aquilo, né? Negociar com quem tem dinheiro tem as suas nuances, né? E o Abel Ferreira simplesmente mandou: não somos idiotas. Se quiser levar, pague pelo jogador.
Mais uma vez, né? Crítica ao planejamento do Botafogo, que foi mal feito, agora está com um elenco com algumas lacunas importantes. Eu fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.